Galera, nessas questões aqui eu quero saber a DDP entre os terminais do resistor de 3 ohms e a corrente elétrica por ele. Vou começar por um circuitinho simples, ó, onde só tem resistores ou em série ou só resistores em paralelo. Quando os resistores estão só em série, né, eu posso usar as características. Ó. Eu sei que a corrente em todos eles são iguais. Então eu vou ter que descobrir o seguinte, ó, quanto que é a corrente total, ó, quanto que é a corrente total que sai da pilha. Ó, se eu quero saber corrente total, eu vou usar sempre lei de Ohm. V é igual a R vezes I. Tudo bem? Só essa, Zeca? Para achar a corrente de tensão, sim, só essa. Se eu quero saber a corrente total do circuito, ó, eu tenho que usar a resistência total. E a tensão total. Tensão total é o quanto é fornecido pela pilha. Ó. É fornecido pela pilha 20 volts. Resistência equivalente. Já estão fera nisso, né? Essa aqui é só somar. Ó. 6 mais 3 mais 1. Isso daqui vai dar 10 ohms, né? Então a corrente total que passa nesse circuito ó, vale 2 amperes. Galera, como eles estão associados em série, se sair 2 amperes da pilha, passa aqui 2 amperes. E aqui, Zeca, 2. E aqui, Zeca, 2. E chega lá embaixo quanto, Zeca? 2. Beleza? Então a corrente no resistor de 3 ohms, ó, 2 amperes. Agora eu quero saber ó, quanto que vale a tensão que ele consome. Lei de Ohm. V é igual a R vezes I. Galera, o R vale 3, né? A corrente que passa por ele, 2 amperes. Então ele gasta 6 volts da pilha. Tudo bem? E esse aqui, olha só, esse aqui gasta 6 vezes 2, gasta 12, né? Esse gasta 6, a gente já calculou. Esse 2 vezes 1, ele gasta 2. Se a gente somar, olha só, 12 mais 6, 18 mais 2, 20. Lembra que a gente falou? Em série, ó, divide. Cada resistor gasta um pouquinho. E somando, tem que dar a tensão total. Ok? Esse aqui também está simples, né? Eu só tenho resistores em paralelo. Então eu posso usar uma propriedade de associação em paralelo. Né? Em paralelo, as tensões são todas iguais. Beleza? Então o que é fornecido pela pilha ó, é o que o R1 recebe, o que o R2 recebe, o que o R3 recebe. Então, entre os terminais do R3, ó, eu tenho uma diferença de potencial de 12 volts, certo? O R3, ó, ele consome 12 volts de tensão. E agora, se ele gasta 12 volts, né, é fácil saber a corrente que passa aqui no meio. Concorda com o Zé? Para calcular a corrente que passa ali no meio, é só fazer, ó, V igual a R vezes I. Ele ganha 12 volts, né? A resistência vale 3, a corrente eu quero saber. Então a corrente vale 4 amperes. Zeca, se ele pedisse a corrente total, ó, se ele pedisse a corrente total, né? Galera, por aqui passa 4 amperes, né? Por aqui então passa 2. Não entendi, Zeca, ó, resistência não é o dobro, não? Então a corrente tem que ser o quê? A metade, né? E por aqui passa 6. Zeca, isso eu não entendi. Olha só, 6 não é 3 vezes maior do que 2? Então, se essa resistência é 3 vezes menor, a corrente tem que ser 3 vezes maior. E a corrente total que sai da pilha, ó, a corrente total seria 6 mais 4 mais 2, 12 ohms. 12 amperes, né? Ok? Quer ver? Vamos ver se dá certo isso? Também. Vamos calcular bonitinho, então. A gente já viu ó, que nessa associação aqui, ó, 6, 3 e 2, a resistência equivalente dá 1. Lembra? Né? 6 vezes 3, 18, dividido por 9 dá 2, 2 com 2 dá 1. V total é igual a R equivalente vezes I total. V total é 12, resistência equivalente é 1, corrente total, então, que sai da pilha, ó, corrente total vale 12 amperes. Ô Zeca, deu certo. Bonito, né? Tinha que dar. Ok? Esse aí começa a misturar um pouco, né? Eu tenho resistores aqui em série, que o conjunto ó, está em paralelo com o resistor de 2 e de 6. Mas, ó, aqui eu ainda tenho um resistor de 3, sozinho em paralelo com o resto, né? E em paralelo as tensões são todas o quê? Boa, iguais. Então, se a pilha fornece 24 volts, esse cara aqui do meio, de baixo, gasta 24. Esses dois juntos gastam 24 e esse cara de cima gasta 24. Então a tensão consumida pelo resistor de 3 ohms, ó, 24 volts. Zé, que está fazendo nada? Não, né? Agora eu posso calcular a corrente que passa em cima. V igual a R vezes I, né?
ele ganha 24 volts, a resistência é 3, a corrente eu quero saber. Então a corrente que passa em cima, 8 amperes. 8 amperes. E fechou o que ele queria, né? Zeca, quanto que é a corrente lá embaixo, hein? Aqui não é o dobro da resistência, aqui seria quanto mesmo? Boa, 4 amperes. E aqui, ó, aqui no meio, 6 mais 6 dá 12, né? 12 é o dobro de 6, então a corrente tem que ser a metade, é 2 amperes. Mas ele queria só em cima, né? Tudo bem? E para fechar esse últimozinho que vai complicar a nossa vida, né? Aqui, ó, apesar dos três estarem paralelos, eu não posso dizer que cada um gasta 30 volts, porque esse conjunto está associado com esse cara aqui em série. Tudo bem? Ó, a corrente passa por aqui, depois junta tudo e passa por aqui. E em série divide a tensão, lembra? Quer dizer, ó, esse cara aqui ó, gasta um pouco dessa tensão. E o que sobra vai para esses três. Então aqui não adianta, né? Eu tenho que fazer passo por passo. Eu tenho que descobrir primeiro ó, quanto que a galera que está em paralelo gasta de tensão, para depois descobrir a corrente que passa aqui embaixo. Zé, como é que eu faço isso? Ó, a gente tem que ir por partes, né? Primeiro achar a resistência equivalente. Até aqui tudo bem, né? 14, 14, já está fera nisso, né? Divide por 2 dá quanto? 7, boa. Daí a gente faz 7 e 3. Resistência em paralelo vai dar, né? 7 vezes 3 sobre 7 mais 3. 21 dividido por 10, 2,1 ohms. E o nosso circuito fica assim, né? 2,1 mais 0,9. Beleza? Os dois agora em série. O que vai dar uma resistência equivalente ó, de 3 ohms. Galera, se eu sei a tensão total e a resistência equivalente, ó, eu posso achar a corrente total do circuito. Essa é sempre uma informação valiosa. Se o cara não sabe o que fazer, começa por aqui, ó. Acha a corrente total. Quanto que sai da pilha? A pilha fornece 30 volts. Todo mundo junto tem resistência de 3. Então é porque sai da pilha uma corrente de 10 amperes. E agora o que eu quero saber mesmo? Quanto que passa aqui, né? Tudo bem? Eu posso calcular da seguinte maneira. Ó. Quanto que é a tensão consumida só por quem está em paralelo? Como é que calcula isso? Zeca? V em paralelo é igual a R em paralelo vezes I em paralelo. Olha só, né? Eu não sei qual é a corrente que passa por cima, pelo meio e por baixo. Mas eu sei que as três juntas dá 10. Beleza? É o que sai da pilha. Então essa corrente aqui em paralelo, ela na verdade é a corrente total que sai da pilha, né? A corrente que passa pelos três juntos em paralelo. Então a tensão em paralelo vai ser 2,1 vezes 10, 21 volts. Podia calcular também quanto que esse gastava, né? 0,9 vezes 10, esse cara aqui ó, gasta 9 volts. Se ele gasta 9, sobra 21. Tudo bem? Para os resistores em paralelo. Agora eu quero saber só quanto que passa ali embaixo, que eu chamei de I3, né? Galera, ó, V3 é igual a R3 vezes I3. Ó, todo mundo em paralelo gasta a mesma coisa. Se todo mundo junto, ó, se todo mundo junto gasta 21 volts, esse cara gasta 21, esse gasta 21 e esse gasta 21. Em paralelo as tensões são todas iguais, né? Então vai ficar, ó, 21 é igual a 3, é a resistência aqui embaixo, só que eu quero, né? Vezes 3. Então a corrente ali embaixo, 7 amperes. Galera, para fechar essa aula, vamos falar de amperímetro e voltímetro. Ó, eles na verdade são só instrumentos de medidas que aparecem no circuito. E eles não influenciam em nada a maneira de resolver problemas. Vocês vão encontrar nessa lista aí alguns exercícios que tem amperímetro e voltímetro, né? Eles estão lá só para o cara saber onde que ele vai medir a corrente e onde que ele vai medir a tensão no circuito. Beleza? Para que serve um amperímetro? O nome já está aqui, né? Ampere, ó. Ampere é o quê? Corrente elétrica, né? Então amperímetro é um aparelho que mede corrente. A gente tem que saber ó, como é que ele tem que estar associado no circuito. Galera, se eu quero medir uma corrente que passa numa resistência, ó, o interessante é que a corrente na resistência e no aparelho sejam iguais. Qual é a condição para que as correntes sejam iguais? Boa, né? É que a associação seja em série.
Então o perímetro, ó, sempre tem que estar ligado em série com a resistência que eu quero medir a corrente. Tudo bem? Se eu quero medir a corrente R1, o amperímetro tem que estar em série com R1. E o cara tem que saber, ó, o que é um amperímetro ideal. Amperímetro ideal. Ó, o ideal de qualquer instrumento de medida, né, é que ele não influencie no valor da medida. Para ele não influenciar, ó, ele quer medir corrente, né? Ele não pode nem ajudar, nem atrapalhar a passagem de corrente. Então o ideal é que ele não atrapalhe em nada. Ajudar ele não ajuda, ele não é pilha, né? Então o ideal é que ele não atrapalhe em nada. Então o ideal é que ele não ofereça resistência elétrica. Zeca, amperímetro não tem resistência? Tem. O ideal não tem. Mas o real tem, só que é uma resistência muito pequena. Ok? E o voltímetro, como é que vai ser? Galera, como é que vai ser o voltímetro? Ó? Voltímetro é um aparelho que mede o quê? Boa, tensão, né? Volt, olha só a unidade, né? Ele mede tensão. Como é que ele tem que estar ligado no circuito? Galera, se eu quero medir tensão, a tensão no voltímetro e na resistência tem que ser iguais. Lembra? Qual é a condição para que as tensões sejam iguais? Que a associação seja em boa, paralelo. Então o voltímetro, ó, sempre tem que estar ligado em paralelo com a resistência que eu quero medir a tensão, ou com a pilha que eu quero medir a tensão, com o lugar do circuito que eu estou medindo a tensão, a diferença de potencial. Beleza? Na real, né? A gente vai ver daqui a pouco, ele vai medir a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B do circuito. Então um fio do voltímetro tem que estar ligado no ponto A e um fio do voltímetro ligado no ponto B. Quais são as características de um voltímetro ideal? Qual é o ideal mesmo? É que ele não mude o valor que ele vai medir. Como é que se calcula a tensão consumida pela resistência? A gente já viu isso, né? Para calcular é só fazer R vezes I. Galera, eu não quero que o voltímetro mude, ó, a tensão que a resistência mede. Então ele não pode mexer nessa corrente que passa por ela. Mas tem um probleminha, né? Aqui eu tenho uma associação em paralelo. O normal é um pouco passar por cima, um pouco passar por baixo. Mas eu não quero isso, eu não quero que ninguém passe embaixo. Para ninguém passar embaixo, só se for muito fácil, muito difícil passar aqui. Boa, muito difícil, né? Muito difícil. Quanto mais difícil, menor a corrente. O ideal mesmo é que a resistência fosse tão grande, beleza? Que ela tivesse um valor infinito. Que é como se o circuito estivesse aberto, cortado aqui, ó. E que o elétron não conseguisse passar. Zeca, todo voltímetro tem resistência infinita? Não, né? O ideal tem. Mas na real eu vou ter voltímetros com resistência muito grande. Como é que eu vou ligar o amperímetro e o voltímetro numa resistência que eu quero medir? Corrente e tensão. Aquela sempre foi um circuitinho que a gente já calculou, né? A gente já viu que a resistência equivalente dava 3 ohms e a corrente total que saía da pilha, 10 amperes. Imagina que ele te pedisse o seguinte, né? Como é que se deve ligar um amperímetro e um voltímetro para medir a corrente que passa pelo resistor de 0,9 e a tensão que ele consome? Ó, o amperímetro teria que estar ligado em série no circuito, série, no mesmo caminho do resistor de 0,9. Então sai aqui uma corrente de 10 amperes, vem, divide, junta de novo, e quando volta aqui, ó, ela novamente passa a ser 10 amperes, que é o que passa pelo resistor de 0,9. Zé que o voltímetro, lembra? Ele teria que estar ligado em paralelo com o resistor de 0,9. Como é que calcularia o quanto que ele mede? Ó, ele mede exatamente a tensão consumida pelo resistor de 0,9, quanto que ele gasta. V igual a R vezes I. O R é 0,9 e a corrente vale 10. Então ele marcaria 9 volts. Percebe o seguinte, ó. Ter um amperímetro e ter um voltímetro muda a maneira de resolver o exercício? Em nada. A não ser que eles sejam reais. Mas que é muito raro, né? Como normalmente eles são ideais, normalmente eles não influenciam naquilo que a gente vai calcular ou medir. Beleza? Então, eles estarem ali, ó, serve apenas para a gente saber onde que ele quer que a gente calcule a corrente e onde quer que a gente calcule a tensão. Galera, toca a ficha aí nos 25 exercícios que tem, ó, e qualquer dúvida retorna a aula para dar uma espiada.